Eu sou suspeito de falar, para mim o esporte ele forja, ele entra no viés não só esportivo, mas de formação. Eu sou oriundo de projeto social, trabalho desde sempre em projeto social e se fala muito em inclusão social. Inclusão, incluir. Mas o fenômeno esporte, o esporte em si, ele é uma ferramenta para fazer uma ascensão social. E aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 01Cast. Hoje a gente vai tratar um pouquinho aqui sobre performance, sobre esportes, sobre atletismo. Tranquilo, Will? Tudo bem? Tudo ótimo. Trouxemos também o professor Fidel aí para mais uma vez acompanhar a gente. Tranquilo, professor? Como é que você está? Tudo certo, satisfação você estar aqui de novo. E ótimo. Pessoal, para a gente falar com esse papo hoje, a gente trouxe um cara aqui que é especialista em atletismo. Ele treina os atletas da Marinha. Já foi de Marinha também, e ele vai trazer um papo bem bacana aqui, vai esclarecer muitas dúvidas que a gente sempre... Todo mundo sempre pergunta, né, sobre como que faz para ser um atleta da Marinha, como que é o dia a dia lá dentro. Então, Tenente Carlos Aveiro, né? Tenente, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite. Se você puder começar aí se apresentando para a galera que ainda não te conhece. Bom, eu que agradeço. Eu sou Aveiro, né? Fui oficial da Marinha, primeiro tenente, fui para a reserva, né, nessa condição de primeiro tenente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Passei 8 anos, né, como oficial temporário na parte de educação física. Fui convocado em 2008, cursei em 2009 e fui direto para o Centro de Educação Física da Marinha e lá permaneci durante 8 anos. Ser fã, né? Ser fã na Avenida Brasil. Para começar, Tenente, quer fazer uma pergunta? Vamos, pode começar. Eu quero saber. Que eu vi você levantando a mão. Estou curioso também para saber. Já quero saber como é que faz para ser atleta da Marinha. Já. Acho que a gente pode começar por aí. Como que... Todo mundo, em geral, pergunta pra gente, né? Pô, e aí? Por exemplo, eu sou engenheiro, né? Eu também engenheiro, professor Fidel, advogado. O pessoal pergunta, pô, se eu entrar na Marinha, como que eu faço para ser atleta? E aí, como que é lá dentro para a pessoa poder virar atleta pela Marinha? Então, hoje existe o chamado Programa Olímpico da Marinha, PROLIM, que foi criado após os Jogos Olímpicos de 2012, Londres. Em 2011 tivemos os Jogos Mundiais Militares, no qual o Brasil saiu... Esses jogos acontecem de 4 em 4 anos, né? Tanto o militar quanto a Olimpíada, sim, mas o militar também? O militar também. É um ano anterior antes, à né? Olimpíada normal, né? Então, assim, é um grande evento, vários países que têm atletas militares de alto rendimento se juntam para confrontar, né? Como se fosse uma guerra ali dentro das pistas, das piscinas, e realmente deixa de ser. E aí houve um esforço muito grande das Forças Armadas, né? Se juntaram, Marinha, Exército e Aeronáutica se juntaram, e começaram a contratar atletas já de alto rendimento. Porque o Brasil, pelo que eu vi, já estudei, em 2007... foi os Jogos anterior ao de 2011 no Brasil, que foi no Rio de Janeiro. O Brasil ficou em 30ª colocação. De quantas? Acho que tinham 50 países. Então, assim, tão bem, né? Lá muito, muito ruim, né? Na classificação geral. Ele? Porque pegavam os atletas realmente militares de carreira. Eles não tinham um trabalho feito para alto rendimento. Não existia isso no Brasil. Era o Comitê Olímpico, as confederações trabalhando nisso. E as Forças Armadas não. E aí fez necessário realmente criar um grande time. E aí, para 2011, aí eu entro também, né, nesse bolo que foram contratados profissionais, especialistas em várias modalidades. Na época, eu também era especialista em atletismo, depois me especializei em levantamento de peso olímpico. Então, dali foram contratados vários atletas já de alto rendimento, que competiam Olimpíadas, competiam jogos olímpicos, mundiais, pan-americanos, e aí formou uma grande equipe. E Brasil, em 2011, foi primeiro colocado. Então, saiu de 30º para primeiro, em cima da China, em cima da Rússia. Então, provou o poder disso. E aí foi uma grande discussão, e aí esses atletas continuaram. Na verdade, na Marinha, eles iniciavam entrando como marinheiros, né, até então, porque era o corpo masculino. Tem algum concurso específico para isso? Então, eu vou chegar nessa parte. E aí, em 2012, os atletas continuaram ainda como militares e aí começaram a prestar continência no pódio. Então, 2012 teve essa grande polêmica da continência. Precisa? É obrigatório? Então, nunca foi obrigatório.
principalmente quando o atleta consegue o primeiro lugar, a medalha de ouro, ele olha aquela bandeira dele subindo, o hino nacional. Então, na verdade, é um respeito, a continência é um respeito à bandeira do seu país. Vários países já faziam isso e o Brasil também adotou, mas houve... E aí, a partir daí, aumentou o número de atletas. Hoje, se eu não me engano, são 650 atletas das 3 forças. É um dado do Ministério da Defesa. E aí as 3 forças se dividem em modalidades. A Marinha fica responsável pelo atletismo, levantamento de peso, pentatlo naval, natação, exército, basquete, futebol, e assim é dividido. Tem reuniões que eles dividem entre eles, 200 e poucas vagas para cada força, e aí eles vão administrando isso. O concurso em si é um concurso de título específico para cada modalidade. Então, dentro da necessidade que cada força, que a força administra aquela modalidade. Atletismo, por exemplo, surgiu uma vaga no 100 metros. Precisamos trazer um atleta de 100 metros. Paulo André, por exemplo, acabou de vir do BBB, né, BBB, é da Marinha, é sargento da Marinha. Então, a partir do momento que há essa necessidade, abre o seu edital público e lá tem os critérios de pontuação. Qualquer brasileiro pode se inscrever, nosso professor que pode se inscrever, aqui, corredor de 100 metros, nato, dá para ver. Né? Então, o professor pode se inscrever, só que vai esbarrar lá nos critérios de avaliação. Quantas competições internacionais, quantas competições nacionais, títulos, então é uma prova de título. Aí, se quiser embarcar, professor, é só se inscrever lá, tomar a vaga do Paulo André. Vamos deixar o formulário ali. Só para constar em ata que em 2005 eu participei da corrida da infantaria, 8 quilômetros, e fiquei na 9ª posição. Olha aí. De quantos? De quantos, professor? 10? 9 corredores. Centenas de corredores. Não, isso é muito bom, isso é muito bom. Para quebrar um pouco. Mas é isso, são com um concurso público, aberto, de prova de título. Mas e aí, tipo, o cara ali entra, igual o PA, por exemplo, ele deve ter feito esse concurso, imagina, ou algo próximo. O cara, ele entra, ele tem ele entra como RM2, por exemplo, com 8 anos ali, Exatamente. Ou ele entra como carreira? Não. É RM2. RM2. 8 anos, renováveis todo ano. Então, Mas tem uma avaliação, tem uma banca avaliando aquele resultado todos os anos. Para pensar também em atleta, o rendimento do cara cai também depois de uma certa idade, né? Não dá para ficar até os 60 anos como atleta. Tem o caso do cara chegar no 8º ano e ele está num rendimento muito alto. O cara está no ápice dele, por exemplo. Ele pode continuar? Isso foi muito discutido, principalmente com figuras assim, muito conhecidas, a Sara Menezes, que foi campeã olímpica. Houve esse movimento, houve essa discussão de permanecer. Do judô, né? Do judô. Então, assim, só que esbarra na Constituição. Esbarra muito isso. Assim, Cara, é triste perder um atleta alto nível. É bem complicado deixar de ter aquele apoio. Hoje o salário, se não me engano, do sargento é R$ 4.300. Faz diferença na vida de um atleta. Todo mês, né? Não todo depende mês. do patrocinador, depende da economia, às vezes. É uma coisa que está garantida ali, né, para o atleta. Olha, eu tô quase 30 anos, né? Em 2024 faço 30 anos no meio esportivo. Como treinador, eu tenho 24 anos. Essa realidade das Forças Armadas, o que elas está fazendo com esses atletas, que é um tipo de patrocínio, né? Ele faz o curso, ele vira militar, ele jura lá a bandeira. Só que a partir daí, o serviço dele é treinar e dar resultado. Esse é atleta normalmente. Esse é atleta de alta Só que assim, né? os benefícios, o atleta ele não está acostumado a ter 13º, a ter férias. foi o que aconteceu comigo lá, assim. O meu primeiro salário como RM2 na época foi guarda-marinha. Não entrei como forma, né? Guarda-marinha. Eram 4 vezes mais do que eu recebia fora, só na educação física. Aí, quando eu embarquei no curso já, né? Eu falei, cara, que legal, que a gente vai fazer o curso aqui. Não tinha caído a ficha. Pô, a gente vai poder comer aqui 3 refeições, ainda vai poder dormir se quiser. Então, assim, é uma realidade que eu realmente conheci as Forças Armadas somente por forma de inscrição, né? Serviço obrigatório. Então, eu não tinha ideia do que era o nível de concurso que sempre teve, né? Esses concursos sempre tiveram. E aí eu entrei com 30 anos, o pessoal aí que está preocupado com a idade também, então assim, já tinha 30 anos quando eu entrei. Então, se preparar. Tem os benefícios também, tipo de assistência médica, tudo. Então, para um atleta que está acostumado a quase não ter patrocínio, a ter que buscar patrocínio, pagar treinador, os benefícios são muito grandes dele. Ele já tem que fazer o que ele tem que fazer, que é treinar e
ainda receber por isso, assim, são benefícios. E ainda, eu vou só complementar, mas eu quero que você complemente, mas é utilizar da infraestrutura Da Marinha, da né? Força, da Marinha, É. do Cefam, né? Era uma pergunta que eu queria fazer na sequência, mas eu já posso até emendar. O Cefam para quem não conhece, né, o centro de treinamento lá, que é dos fuzileiros navais, eu acho, né? E é um centro de referência no Brasil em treinamento, né? Acho que o pessoal, nas Olimpíadas de 2016, né, aqui no Rio, o pessoal utilizou o centro do Cefam para Bolt. treinar. O pessoal Bolt, da Jamaica treinou lá, fizeram lá a sua Bolt. concentração. Caramba. Não quiseram ir para a pista oficial, porque a nossa pista lá é oficial desde 2010. O ginásio, desde 1973, desde a inauguração, está lá intacto. Teve algumas reformas, mas está lá. Inauguramos em 2016 o maior centro de levantamento de peso da América Latina. Caraca. O legado olímpico do levantamento de peso está lá todo sendo utilizado. Piscina olímpica, piscina de salto. É lá no Cefam que fica aquela piscina funda pra cacete. Que tem o poço, a piscina de 50 e tem o poço do salto ornamental, exatamente. Acho que é 8 metros aquilo ali, para salto. Tem a pista de pentatlo naval, que é uma das poucas do mundo a ser sintética, que normalmente é de cimento, do pentatlo naval. Então, assim, é uma estrutura absurda. A hospedagem tem cama lá para quase 400 pessoas se alojarem lá. Caramba, grande. Que isso? Uma super acomodação. Então, agora mesmo, hoje, estamos gravando aqui, está tendo lá o Campeonato Mundial de Pentatlo Naval. Caraca. Então, é uma estrutura realmente... Hoje, nas Forças Armadas, é um contraponto, né, assim, para uma análise até social. As melhores pistas hoje do Rio de Janeiro, quase que as únicas, estão nas Forças Armadas. As oficiais estão nas Forças Armadas. São 3 na Aeronáutica, 2 na Marinha e 3 no Exército. Eu queria te dizer... Dá para dizer, então, que o Usain Bolt ganhou as Olimpíadas lá por causa da Marinha. As custas da força, As custas tá da força. devendo aí. Não queria comentar, né? Se ele vê isso aí um dia, já sabe aí. Nossa. Quem a deve verdade crédito. tem que ser dita. Aveiro, eu queria te perguntar 2 coisas. A primeira tem possibilidade de um cara que já é de carreira, por exemplo, o cara entrou, ele é um militar já, mas ele não entrou para ser atleta, só que ele é um baita atleta. Ele consegue, por dentro da Marinha ali, em algum momento, prestar um atletismo para a Marinha? E a segunda pergunta eu não tenho ideia do que é o pentatlo naval, né? Você falou? Pentatlo naval. O que consiste essa prova? Fiquei curioso. Acabei falando, né, sobre isso. Olha, vamos dizer que entre um militar de carreira, por exemplo, e da engenharia. Sim. É muito difícil ele largar a carreira dele para se dedicar a chegar num nível de ser aproveitado como atleta. Porque ele vai largar a carreira dele ali e ele precisa ter pontos na carreira dele, precisa cumprir... Até para progredir bem ali. Progredir, mudar de patente, ele precisa cumprir quesitos ali que, se ele largar isso para treinar, ele vai prejudicar a carreira dele. Sim, sim. E é muito difícil, numa certa idade, você chegar no alto rendimento. Então, Sim. falamos em treinamento das 10 mil horas. Na verdade, usamos isso no meio esportivo, nos cursos que eu dou, eu falo sobre isso. Mas em qualquer área, até para você passar para um concurso, se você não se dedicar X horas... Tem um livro que chama Outliers, que fala exatamente isso aí. Li 3 vezes somente esse livro. Então, assim, em qualquer área da vida, para você chegar na excelência, no mínimo, não é para atingir as 10 mil horas, é no mínimo para estudo, música, qualquer situação. E o esporte não é diferente. Então, imagina esse militar de carreira que acabou de passar no concurso, entrou, fez tudo, ele vai largar a carreira dele. Então, não dá. E vamos dizer que ele é muito talentoso, mas começa com 25 anos. Para ele atingir o ápice como atleta, são 10 anos, ele vai estar com 35 anos. Então, já passou. E o militar time. do efetivo variável, né? O recrutinha, esse consegue eventualmente, se ele se destaca, ele tem uma chance maior de enganjar e ficar. O cara do serviço voluntário, obrigatório, Não existe essas peneiras. Já existiu. Há muito tempo atrás o Exército fazia muito isso, mas hoje eu não vejo isso. Eu pego realmente os atletas já pronto, não esquenta a cabeça com eles, pagar o salário, ele fazer o treinamento dele e ir lá na competição e fazer o que tem que fazer. Realmente, vamos botar um fuzileiro naval soldado. Ele, como eu falei, ele tem tropa para cumprir, ele tem várias atividades, até para ele virar cabo. Eu já vi esse caso lá de atletas muito bons que poderiam ser aproveitados no pentatlo naval, que eu vou explicar, que é uma prova... É uma sugação, né? Ele vai largar a carreira, ele já é de carreira. Aí ele vai deixar a carreira dele, pode ser identificado lá que ele é muito bom, não sei o quê.
e ele vai largar e vai deixar de ir a sargento, por exemplo, vai perder salário, vai perder dinheiro, enquanto a turma dele está indo a sargento. Tá progredindo ali. Progredindo e ele se dedicando. Assim, não tem um retorno tão grande assim para valer a pena ele largar tudo, a carreira dele, para se dedicar a ser atleta. Sabe, Aveiro, tu falasse na peneira, quando eu estava no efetivo variável lá do Exército, lá o Recrutinho, em 2005, tinha as peneiras, né, para a equipe de atletismo, equipe de futebol, equipe Do disso, Exército. daquilo, do Exército. Te aproveitaram, né, Fidel? Te aproveitaram. Claro, né? Sem dúvida. Corrida. Mas, enfim, aí eu queria também ter participado do futebol, né? Era goleiro, mas, enfim, no futebol não passei. Não. Só que imagina assim, 800 militares, todo mundo querendo participar da equipe. Todo mundo quer ter a dispensa para treinar, todo mundo quer poder ir para as Olimpíadas Militares, é o sonho de todo mundo que está lá dentro. E aí, 800 caras querendo jogar futebol. Como é que os caras vão avaliar 800 pessoas? Aí o teste do futebol era assim, ó. Pegava, jogava a bola para cima, dependendo do jeito que tu dominasse, tu já estava eliminado ali, né? Peneirão, né? Peneirão mesmo, né? Chegou um cara lá, bem gordinho, esse cara, tipo o professor Fidel hoje, só que um pouquinho maior ainda, né? Chegou lá com uma cara Big de que não Fidel. joga um ovo. Jogaram um caroço a bola para ele. O cara pegou o caroço que veio, levantou, segurou com o peito do pé a bola, trocou de um pé para o outro, levantou para cima, deu num ombro, deu no outro, ficou fazendo embaixadinha de cabeça, segurou a bola na mão, deu um sorriso. O sargento que estava selecionando ali olhou para ele e falou: eliminado, dominou mal. Reprovou no IMC. Não, você foi muito mal dominado. Volta para Vai para o arremesso de peso, né? outra coisa. Mas é isso. São coisas muito bem definidas, assim, né? E no Brasil, e os Estados Unidos também dão muito show sobre isso, a questão da iniciação desportiva. Se você não começar muito cedo, você não consegue atingir. É igual futebol, eu acho, né? Pô? Você vê os caras aí que Bola. jogam bola em alto nível, eles começaram a jogar bola 7 anos de idade, 8 anos de idade, às vezes. Qualquer atleta, né? Sim. Basquete, tênis, vôlei, tudo Talvez- começa antes da adolescência. Talvez né? até pela questão das 10 mil horas ali, né? Pro cara chegar aos 25, tá? Tem que ter começado ter cedo, 10 mil horas, ele tem que ter começado a 13 anos. E a dedicação, assim, porque o atleta em si, e aí eu trago até para a questão do concurso, quando você foca num objetivo, você meio que fica à margem da sociedade. O cara que é concurseiro, o cara que está se dedicando num alvo, num concurso, ele não vai poder ir para balada, não vai poder encher a cara. Toda escolha é uma renúncia, né? Ele vai abrir mão de festas da família para poder estudar. O atleta, idem. E eu faço essa comparação que a diferença entre um militar normal e um atleta, a diferença é zero. A dedicação, a hierarquia é igual. Disciplina ali para cumprir o que tem que cumprir. E no mundo do concurso, é igual. Se não tiver dedicação, você não consegue passar. Já é difícil ter nossa dedicação. E você fica à margem da sociedade. Eu vejo o atleta de alto rendimento nesse limbo aí de não poder fazer quase nada e simplesmente é DE, dedicação exclusiva ao treinamento, para que ele chegue aonde ele quer chegar no alto rendimento. Uma pergunta. Pentátulo naval, acho que a gente não chegou Acabei não falar. falar. Não falou. Só uma pergunta antes, porque foi exatamente sobre o que você falou agora. O atleta de alto rendimento, ele faz um esforço gigantesco ali para chegar no alto rendimento de fato. A minha pergunta é o seguinte: acho que a sociedade toda tem claro hoje que, tipo, pra gente ter um condicionamento de saúde mesmo bom, você precisa fazer um exercício físico, você precisa controlar a sua alimentação e tudo mais. Só que quando chega, eu acho, no nível de alto rendimento de atletismo, não fica tão saudável quanto, tipo, o esperado de um ser humano. Como que é, tipo, no sentido de condicionamento de saúde dessa galera? Tipo, eles chegam bem ao longo... Faz bem para a saúde do ser humano, tipo, levar o corpo pro alto nível assim? Deu para entender a pergunta? Entendi. Não é nada saudável. Eu faço essa pergunta porque eu já vi, tipo, por exemplo, vocês já ouviram falar no Iron Man, né? O cara corre 100 km, pedala mais 100 km, nada 30 km, tudo num dia. E aí, tipo, o cara ele tem que comer uma sopa ali, beber uma sopa enquanto ele tá nadando, basicamente. Ele não pode parar durante a prova. Então, no fim do dia, eu já ouvi o pessoal falando que o cara, ele termina a prova, ele tem que ir para um ambulatório ali já, que é para tomar um soro, alguma coisa, que o nível de imunidade dele já baixou demais. Porque o alto rendimento exigiu isso. Como que funciona isso pro pessoal que é atleta e etc? Então, o volume, né, o cruzamento entre volume de trabalho e intensidade de trabalho acontece o tempo todo. Então, não é saudável ter uma vida, na maioria das modalidades, que não existe isso, de ter
vida saudável, existe sequelas que acontecem a nível articular, até psicológico, porque é muito tempo fazendo a mesma coisa. Sim. E num nível de estresse muito grande. Então, tem atleta, tem nadador, por exemplo, que não chega perto de uma piscina, porque começa muito cedo, bebê, e passa ali 20, 25 anos fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, existe sequelas, sim. Não é nada saudável no atleta de alto rendimento. No fim das contas, acho que é bem parecido com um jogador de futebol, né? Tipo, o cara, quando ele tá com 30 e tantos anos, já é comum ele já começar a machucar o joelho, Tem que se aposentar. aposenta, porque até a articulação mesmo do cara vai desgastando. Sim, sim. Eu queria só fazer uma pergunta antes do Deixa eu só ir no banheiro, para a gente entender a entrada do militar na Marinha ou na Força Armada ali. Nos próprios atletismo e tal, qualquer outra modalidade, tem rankings também, né? Geralmente tem um ranking, tem uma certa... No judô tem ranking, acho que alguns atletas também tem ranking. Tem o requisito também do ranking, assim, para você entrar, das modalidades no edital é o ranking do atleta naquela... Falando de atleta... Atleta querendo sim. ingressar e se tornar um militar. Não, são, se eu não me engano, 10 itens. E aí cada modalidade tem esses itens. E está entre os 3 primeiros do ranking nacional, faz parte da maioria, assim. todas as modalidades. Então, assim, não vão pegar o 10º do ranking. Entendi. A ideia é pegar o primeiro. Mas quando chega nessa fase de convocação, de edital, é atletas que já foram várias vezes seleção. É muito difícil um atleta entrar sem ser seleção, sem nunca ter participado de um evento internacional. Ele não consegue somar pontos para entrar. Se eu não me engano, hoje são somatórios de 80 pontos ali por cada quesito, e no final é 80. Então, ranqueamento é o mínimo, assim, dele estar ali pelo menos entre os 3. Sabe, Aveiro, esse trabalho que vocês fazem na Marinha, e as outras Forças Armadas fazem também, ele é de uma importância tão grande, né, para o nosso país, para a nossa nação, porque quando a gente vê, assim, né, pô, eu até estava me emocionando aqui, lembrando, quando a gente viu pela primeira vez um militar prestando continência à bandeira no pódio das Olimpíadas, sabe? Pô, que cena emocionante e que exemplo a gente dá para os nossos jovens, né, mostrando que o esporte ele é um caminho, o esporte ele é uma possibilidade, o esporte ele precisa ser investido, e ali a gente está mostrando que, olha, se tu te dedicar para o esporte, tem um lugar que tu pode, né, te ajudar, tem a possibilidade, né, um país com tantas desigualdades, com tanta dificuldade, aí a gente tem as Forças Armadas investindo na conscientização do povo contra os esportes olímpicos, é de uma importância surreal, assim, acho que para o Brasil, né? Eu acho que é muito importante. Assim, a visão também da instituição, né, de ter um atleta de alta performance, e até dos resultados, né? Sair lá de 30º, era 30º que a Marinha ficou anteriormente, né? Isso. E para primeiro, cara, é meio surreal o Brasil assim sair numa posição e ir para primeiro. E todo mundo gosta de Olimpíada, né? Todo mundo gosta de Olimpíada e eu acho que tudo isso... Parou até guerra, né? A Olimpíada já parou guerra. guerra, Então, verdade, assim, né? Pior que é verdade mesmo. Tem até naquele livro... No livro não, a parte daquela história da Segunda Guerra Mundial, né? Que o americano venceu a guerra lá na Alemanha, inclusive, acho, né? Venceu a Olimpíada. Mas eu gosto desse ponto de vista também, tipo, de como o atletismo, esses resultados que a Marinha, que o Brasil mostrou, né, na Olimpíada, de sair de 30 para primeiro, porque mostra muito bem como as forças têm a capacidade de produzir resultado e levar um treinamento muito bom em um curto espaço de tempo, né? Porque, pô, uma coisa é sair de quinta para primeiro, já é uma coisa muito difícil, na real, porque você tem que... Acho que no fim das contas não é nem sair de 30 para primeiro, mas é ter a capacidade de passar o primeiro, porque, pô, às vezes o 29º, assim como nós, ele estava muito mal. Passar aquele cara talvez não foi tão difícil. Mas passar o cara que estava em primeiro, passar o cara que estava em segundo, passar o cara em terceiro... Estados Unidos, pô, China, imagina. Demanda Eu acho um incrível, né, que o que as insano. Forças Armadas fazem, elas fazem bem feito, né? Eu fico encantado assim em ver como as Forças Armadas do Brasil elas fazem coisas bem feitas. A duplicação, eu sou de Pelotas, Rio Grande do Sul, né? A duplicação da BR-116, Pelotas, Porto Alegre, estava há 20 anos, né? O Aveiro passou por lá, passou pela BR, né? 20 anos a duplicação não saía, passou o governo de direita, governo de esquerda, governo de direita de novo, e nada, trocava empreiteira, nada dava certo, nunca terminava, nunca andava a duplicação. Até que, poucos anos atrás, colocaram as Forças Armadas para o Exército, para botar asfalto lá. Botou o Exército, os trechinhos duplicaram rapidinho, impressionante, sabe? A gente vê assim, o quanto as Forças Armadas
aonde elas entram, elas fazem bem feito e prestam serviço para o país que a gente muitas vezes não está vendo, né? É incrível. Fidel claramente um fã do ministro Tarcísio. Mas o cara é bom, porque o ministro Tarcísio, ele formou no IME, né? Em Engenharia Civil. E ele foi o 01 histórico do IME. Que legal. Da história inteira do IME, a maior média foi a dele. Sou fã. Cara bom. Não digo mesmo do governo como um todo, mas com relação ao ministro da infraestrutura ali. Mas também não vamos julgar o governo aqui, porque vai que o presidente decide um dia vir aqui dar uma convidado, entrevista. senhor presidente, viu? Mas eu quero saber o que é o pentátulo naval ainda. O pentátulo naval. Fala pra gente. O professor Fidel puxou um fio aqui interessante sobre... Vai acabar ficando pro final esse negócio de pentátulo. Vai passar e vai vir outro episódio. Assistam até o fim se vocês quiserem saber o que é o pentátulo naval. No final do episódio a gente vai explicar o que é o pentátulo naval. Fica até o final. Depois, como bônus, nós vamos explicar a diferença do pentátulo naval pro pentátulo militar. Sim, boa. Caramba. Tem bastante. Nem sabia que existia. Tem bastante o pentátulo diferença. moderno. Vou deixar... Tem muita diferença. Modéstia à parte, mas esse professor aqui era bom na pista de PPM lá, me virava bem. Muito bom. Onde ficou esse cara? Merchan, ele é bom no merchan. O pessoal Onde pergunta tudo se se perdeu, é o né, Fidel cara? Castro, é o Bolt. Onde tudo se perdeu, né, cara? Mas, por favor, prossigam. Eu me perdi aqui. Não, essa questão que o professor levantou sobre o social, o quanto que o esporte, né? Eu sou suspeito de falar, para mim o esporte, ele forja, ele entra no viés não só esportivo, mas de formação. Eu sou oriundo de projeto social, trabalho desde sempre em projeto social e se fala muito em inclusão social. Inclusão, incluir. Mas o fenômeno esporte, o esporte em si, ele é uma ferramenta para fazer uma ascensão social. Um garoto desse que veste uma farda, ele se sente pertencente a uma força nacional, isso muda a cabeça de qualquer jovem. Mudou a minha cabeça com 30 anos, já homem, chefe de família. Então, realmente, as Forças Armadas, juntando com o esporte, têm um papel fundamental no país. Né? Soberania, você mostrar o quanto que você pode cuidar do seu povo. E o esporte tem essa ferramenta. Eu costumo falar que a medalha... Hoje eu somo 226 medalhas internacionais como treinador de levantamento de peso. Caraca. Tá? São... Só 6 são de mundiais. E, para mim, essas medalhas são efeito colateral, positivo. O efeito desejado é a mudança desse jovem. A transformação. A transformação ali, né? Que o esporte faz. Porque ele molda, ele tira, ele bota na tua mão a chance de você decidir o que você vai fazer na sua vida. Imagina você arremessando uma bola de basquete. Se você chorar, essa bola ela não vai entrar. Se você chorar, você não vai correr mais rápido. Mas sim, se você treinar, exato, você vai conseguir fazer. E aí a questão das 10 mil horas. Então, tira essa questão de proteção da família e o esporte ele te forja, tanto o homem como a mulher, a se virar sozinho. E mostrar que se você, mesmo tendo capacidade ou não, mas se você tiver dedicação, você vai conseguir vencer. Poderia dizer, Aveiro, que o principal atributo do esporte, ou os principais atributos, dedicação e disciplina? Fundamental. Sem isso, né? esquece. Você... E consegue perceber o paralelo, por exemplo, com a nossa realidade enquanto formadores de pessoas para concursos públicos? Porque a pessoa que tem dedicação e disciplina é a pessoa que vai ocupar o primeiro lugar de um concurso público. Uhum. E se essa pessoa adquiriu esses atributos no esporte, ela leva isso para a vida. Então, olha a importância... eu falei, inclusive, esses tempos sobre hábitos angulares, né? Aquele hábito que tu coloca um pequeno hábito, né? E foca só nesse hábito. Explica o que é um hábito angular. Hábito angular é aquele hábito, né, que tu insere na tua rotina e é um pequeno hábito, mas ele vai te abrindo uma série de possibilidades. Então, por exemplo, o exercício físico. O cara coloca o exercício físico, a musculação, por exemplo, né, ou a corrida, seja o que for, na sua rotina diária. O que ele fez? Pegou, botou 30 minutos por dia de exercício. Mas esse cara vai querer ter resultado do exercício. Exato. Então ele começa a se alimentar melhor. Ele se exercitando melhor, se alimentando melhor, ele dorme melhor. Ele dormindo melhor, ele está mais descansado no outro dia, ele estuda melhor, ele trabalha melhor. Olha quantos benefícios surgem de um pequeno hábito que foi colocar 30 minutos por dia de exercício físico. Então é muito importante, assim, o esporte ele tem essa capacidade
de formar vencedores em qualquer área. Olha quanta gente bem-sucedida a gente vê no esporte, o Aveiro é um exemplo, né? Inclusive, o Aveiro, hoje, ele presta serviços para a Marinha do Brasil, né? Sim. Mas ele não é mais militar, ele é um civil. E aí chama a atenção também que isso é um ponto que muita gente pergunta, se é possível sair do tempo de RM2, do SMV, ali, do Serviço Militar Voluntário de 8 anos, dentro da sua área de formação, e seguir, né, sem que exista licitação para isso, seguir prestando serviço para a Marinha. E ele nos mostra que é possível sim, né, Aveiro? Hoje E aí saímos de novo do pentatlo naval, mas vamos Vai no final, vai ser no final, vai ser no final. É o brinde, é a cereja. Nós não vamos liberar isso até a noite, o Aveiro aqui. Vamos lá. bom. Hoje eu sou professor civil, contratado pela ADAM, tá? Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes. Essa associação foi criada dentro do Cefam, tá? Lá do Centro de Educação Física, e é uma instituição civil que faz vários tipos de projetos incentivados. Esses projetos incentivados conseguem trazer recurso pela lei de incentivo ao esporte. Através disso, eu fui contratado. Eu, mais um preparador físico e um outro treinador de boxe, que também foi RM2. E aí, assim, para chegar nesse nível, tem que ter excelência e ser um dos melhores do Brasil. E aí conseguimos se enquadrar nisso, foi feito um chamado, tá? Um chamamento em meios de comunicação, prestamos como se fosse um concurso e houve uma avaliação curricular e entramos. Na verdade, foi um ato de continuidade, mas tivemos que prestar também esse edital. Tem uma avaliação ali. A avaliação mostrar o currículo, seus tudo feitos isso. ali, né, ao longo da sua vida. As medalhas. Então, assim, hoje os projetos incentivados têm ajudado bastante. Então, hoje a ADAM é um exemplo de que você pode também utilizar recurso público dentro de uma instituição militar. Queria fazer umas observações. O professor Fidel comentou dos hábitos angulares. Eu acho bem legal a ideia, porque foi uma explicação que, inclusive, eu acho que eu ouvi de tu ainda um dia, Fidel. Que a ideia do hábito angular era de fato uma pequena mudança, como se fosse abrir um pequeno ângulo na sua rota de vida. Pensando, você é uma pessoa que está caminhando aqui, abrir um pequeno ângulo seria algo um pouquinho para cima aqui. Só que no longo prazo, fazendo aquilo várias vezes por dia, você muda completamente a pessoa que você seria daqui um bom tempo. Tu focando só no pequeno, Focando o resto vem ao num pequeno natural. esforço diário, mas por um longo tempo. E eu vejo que isso daí acontece muito na vida de um atleta. Ele tem um conjunto, um leque muito grande de hábitos angulares. E, enfim, não vou citar todos, mas a gente vê isso refletindo na sociedade. A sociedade hoje até fala, se você quer vencer na vida, você tem que ter a mentalidade de um atleta, a cabeça de um atleta. Então, o que você vê, Aveiro, assim, que, tem de fato que você olha assim, cara, a maior parte dos atletas de sucesso tem isso na cabeça, é isso que leva com tranquilidade qualquer pessoa em qualquer área em alto rendimento. Eu vou usar uma palavra aqui, obsessão. Qualquer coisa que você tiver, aí vai para o lado negativo ou lado positivo, né? Hoje os atletas estão usando muito isso. Se você não tiver obsessão por algo, se você não for apaixonado, se você não quiser muito aquilo, você não vai conseguir abrir mão, né, de várias situações para poder chegar. Então, o quesito máximo hoje é você querer muito, você ter essa vontade, e independente da dor, independente do que isso vai te causar, só que é um benefício a longo prazo, né? Você não estuda para um concurso um mês antes desse concurso. Então, você tem que ter realmente hoje obsessão pelo que você quer. Traçar a meta, traçar a rota e fechar o olho e ir até o final. Não basta ser focado, então, né? Tem que ser obcecado por aquilo ali. Porque, na verdade, terão percalços pelo caminho, terão derrotas, terão concursos que você não vai conseguir passar, e aí vem outro, é nunca desistir. A constância também está muito relacionada ao sucesso. Você fazer coisas que as pessoas comuns não querem fazer. Quem quer ficar sentado 10, 12 horas estudando? Sim. Abrindo mão do chopp, abrindo mão do final de semana com a própria família. Então, constância. O pessoal pergunta muito para mim nos cursos que eu dou. Hoje eu coordeno 6 turmas de pós-graduação em levantamento de peso. As pessoas perguntam, mas como você conseguiu chegar nesse mais de 200 medalhas internacionais? Como é que você conseguiu esses títulos? Como foi isso? Eu falo muito dessa constância. É continuar fazendo. Continuar fazendo. Mesmo que seja difícil, mesmo que eu não consegui aquela medalha, mesmo que o meu atleta não foi bem, o atleta trocou, eu continuei. Nisso tem os efeitos. Eu casei 3 vezes.
Falei, não quer vir junto comigo? Eu vou sozinho, vou seguindo, e vou seguindo. Quem quer estar junto comigo vai estar. E aí, pelo meio do caminho, vai ficando muita coisa. E aí, tu tem que abrir mão. Abdica de muita coisa, um sonho muito grande, então, né? assim, não é fácil. 226 medalhas internacionais. Mas muita coisa ficou pelo caminho e eu tive que olhar para frente e continuar. Então, a obsessão e a constância vai te dar, assim, resultados dentro do que você quer. Se quer a água, tem que estar disposto a molhar na chuva também, né? Não dá pra ter Não é só fácil, o bônus, não é né? fácil, Tem que ter o ônus. Tem o ônus, sempre. E eu queria te perguntar outra coisa também. Como que você vê que esses atletas de alto rendimento, esses caras que vão onde quase ninguém vai, lidam com o fracasso? Porque a vida também não é feita só de vitórias, né? Para chegar... Antes da medalha de ouro, tem a de prata, de bronze, o quarto colocado, que tem que ter. Sim. Para chegar no ouro, ele tem que ter ganhado, tem que ter ganho, né, de alguns atletas. E a derrota é consequência. E aí o que fica é de aprendizado. O que ele é o caminho, né? Às vezes você está focado ali também no produto final, mas o que você aprendeu no caminho? E eu já vi atletas meus sendo derrotados. Eu, como atleta, eu fui atleta de atletismo, hoje eu estou no levantamento de peso. Também tive minhas derrotas pessoais e profissionais. E tu tem que tirar aprendizado de cada... Bolt não chegou ganhando, não chegou batendo recorde mundial. Você tem registros dele, acho que 2000 ou 96. Tem um campeonato mundial que ele nem se classificou para a final. Ficou nas eliminatórias lá, um campeonato sub-19, se eu não me engano. E foi. E é o Bolt, o fenômeno. Então, se ele tivesse aquela derrota lá atrás, tivesse parado, ele não seria o grande Bolt. Então, é continuidade e tentar aprender com o que aconteceu. E você vê, assim, tipo, isso abalando a galera muito É porque, por exemplo, vou tentar fazer uma analogia. Quando eu prestei o concurso da Marinha, tava para sair a nota, eu pensava, cara, se isso daqui der ruim... Pô, foi um ano sofrido, né? Jogado fora, dói, né? na real. Dói, frustra a gente um pensar que, vai chegar lá e não chega. E eu dediquei um ano para prestar o concurso. Beleza, eu estudei 5 anos de faculdade antes, eu estudei 12 anos antes, mas o que eu dediquei ali pro concurso foi um ano. E às vezes o atleta que ele tá pensando na Olimpíadas, ele tá dedicando a 4 anos ou mais. Ele começa ali antes da Olimpíada, tipo, tem a Olimpíada ano que vem, e ele já tá dedicando para outra que tá vindo ainda. O ciclo olímpico é de 4 em 4 anos. Então, ele acabou uma Olimpíada e já está preparando para outra. Então, como que, tipo... E para mim ainda, eu falo assim, se eu tivesse reprovado, ainda teria na cabeça que, daqui a um ano tem um concurso de novo. O atleta, se ele perde aquela chance ali, ele só vai ter essa chance de novo daqui a 4 anos. Sim. Como que essa galera lida, tipo, com a frustração da derrota? Eles demoram muito tempo para, tipo, passar a dor e já partir para cima de novo? Eu acho até que dá para fazer analogia exatamente com essa. Com quem às vezes estuda para concurso público, tem essa frustração de ter estudado esse período e não foi aprovado. É uma coisa que a gente tem muito até na nossa equipe aqui, e muita gente, muitos alunos que querem desistir. E a pergunta é, como o atleta lida com isso? Como a gente também pode trazer para esse mundo? É porque é o seguinte, no nosso caso aqui, tem concurso todo ano. Ainda assim, se o concurso fosse uma maratona, o cara ele tem que chegar antes de todo mundo. É a regra. Se o concurso, inclusive, tiver 3 vagas, quer dizer que a gente está premiando para ouro, prata e bronze. Sim. E os que chegarem lá nessa ordem, eles vão passar, eles vão ser premiados. Vamos supor que o prêmio é entrar para a força. Só que se o cara der errado, ano que vem ele faz de novo, no outro ano ele faz de novo. Ainda assim, ainda tendo todo ano, a galera estuda para o concurso, aí chegou na meia maratona, perderam na metade, só que no próximo ano ele não precisa voltar do zero, diferentemente do atleta, que ele tem que começar, se ele perdeu 100 metros, ele não vai correr 50 metros no tempo que o cara correu 100. No próximo ano, ele vai do zero de novo. Já no nosso concurso, se o cara correu 50 metros, ele precisava do 100, ele já estudou, ele não perdeu o conhecimento. Ele vai partir dos 50 para o 100 agora. Ainda assim, ainda sendo uma situação muito mais, em tese, fácil, comparado com o caso do atleta, a galera ainda pega e ainda desiste e, tenta concurso, não passei, vou para o mercado de trabalho. Tenta entrar na empresa, treinei, não passei, vou abrir uma empresa. Abri a empresa, quebrei, voltar para o concurso. Só que ele estava no 50, ele voltou para zero já. Ele fica pulando de galho em galho. Então... A minha pergunta foi justamente nesse sentido, porque o atleta ele tem uma situação muito mais difícil e ainda assim esses caras, como o Bolt, não desistiram, eles continuaram para frente. Como que é a mentalidade da galera nesse quesito? Então, na verdade, eles não têm tempo. É continuar. O que a gente vê é isso. Acabou, vai ter 2 dias de descanso no máximo, refrescar a cabeça e continuar. Não dá tempo de chorar.
Já é focar, porque para chegar na Olimpíada também não é só chegar, eu quero participar da Olimpíada. Tem todo um processo classificatório para ele conseguir aquela vaga para entrar. As seletivas da Jamaica e dos Estados Unidos, por exemplo, no 100 metros, são às vezes é mais forte do que a Olimpíada. Sim, é absurdo. Os caras, todo mundo correndo abaixo de 10, 10 caras correndo abaixo de 10. Então, assim, não dá tempo para esse atleta ficar chorando porque perdeu aquela medalha ou perdeu a classificação. É olhar para frente e continuar. Caramba, legal. Eu acho que talvez também, tipo, o que eu imagino que seja, né? Tipo, o atleta ele não deve pensar muito no plano B da coisa ali, né? Ele tá muito focado naquilo ali. E no fim das contas, o nosso caso não. A pessoa que está pensando no concurso, ela tem muita saída. Ela tem emprego, ela tem abrir uma empresa, ela tem fazer, enfim, dar N coisas, outro concurso, inclusive, e quem tem muita saída acaba usando uma, né? No final das contas, essa segurança. Acho que era mais ou menos nesse sentido. Pô, eu queria fazer uma pergunta agora mais de curiosidade. Agora, queria ir pro ramo da curiosidade. A gente fez uma parte filosófica aqui de preparação e frustrações, mas na Marinha hoje, a gente sabe que a Marinha, você falou lá, eu queria só trazer de novo, mas a Marinha trata do atletismo, né? O Alisson, que foi agora medalhista lá mundial, né? Ele é recém-formado. Ele é da Marinha, né? Isso. Acabou de ganhar medalha lá no mundial. Ganhou o Diamond League, ganhou todas as provas. Ganhou tudo. Atleta da Marinha. O Arthur Zanetti também é da Marinha, né? Arthur é da Aeronáutica. Da Aeronáutica? Da FAB. Da FAB. Da Marinha, então, cuida do atletismo. Atletismo, levantamento de peso, pentatlo naval, natação é uma parte da Marinha, uma parte do Exército. A parte também, acho que de vela, né? Também Vela também, Faz sentido, Martini. Né? A Marinha não cuida. Botar o cara da FAB pra isso aí, pelo amor de Deus. A FAB não faz sentido, né, cara? É porque tem um centro de treinamento de vela na escola naval, então já, assim... Já tem uma infraestrutura, né? Sim, a Martini Grael sempre treinou lá, mesmo antes de entrar para a Marinha, então... eu não sei de cabeça todos, assim, mas é dividido dessa forma. E aí os atletas seguem treinando nos seus treinamentos. Alguns atletas treinam lá no Cefam e o centro está à disposição para eles, mas eles não são obrigados a treinar lá. Ah, sim. A ideia segue com seus treinadores, segue seu plano de treinamento e tem que dar o resultado. Sim, se eles quiserem, eles podem utilizar o centro, mas... E utilizam, tem um centro de fisioterapia também, centro de reabilitação. Temos um laboratório lá de pesquisa, então tem todas as avaliações necessárias, biomédicas, para o atleta fazer. Está à disposição, sempre. Caramba. A estrutura tem de sobra. E, Aveiro, como que começou a sua paixão aí pelo esporte? A gente falou muito da vida após, né? Mas e antes? Então, primeira vez que eu vi assim, uma Olimpíada, acho que foi a de 88, tenho certeza, que eu lembro da medalha do Robson Caetano, eu sou 7'9", né? Então eu tinha 8 para 9 anos ali na Olimpíada de 88. Chegou a ver o Corredor Fidel na época? Não, mas foi a minha na televisão de casa lá, inclusive era preto e branco ainda, né? Então em 88... Ele era muito rápido. Não deu para ver. Não deu para... E aí eu vi o atletismo, me fascinou, mas o que mais me fascinou foi um brasileiro fazendo levantamento de peso. Porque eu sempre tive uma estrutura grande, né? Fui o maior da minha família, fui o único dos meus irmãos que passou de 1,80 m, sempre fui pesado e sempre gostei de levantar as coisas em casa. E era fissurado por isso, né? E aí vi um brasileiro lá levantando peso, falei, caramba, que legal, quero isso. E aí treinava com pedra, fazia as coisas e comecei a competir na escola, arremesso de peso. E aí descobri o esporte na escola, né, em 92, 93. Fui vice-campeão escolar lá na minha cidade, que é aqui na Baixada Fluminense do Caxias. E a partir de 94 passei a treinar atletismo no Maracanã, no extinto Célio de Barros. Ali no complexo do Maracanã, não sei se vocês conhecem, tem o Maracanã, o Maracanãzinho, o Júlio de Amari, que é a piscina, e tinha um centro de atletismo, uma pista oficial ali. Vários recordes foram quebrados. Hoje, infelizmente, é o único estacionamento do mundo que tem arquibancada, né? Porque tiraram a pista e deixaram a arquibancada. É assim, é tragicômico isso, porque eu passo lá e nem aguento olhar, porque eu passei minha adolescência ali. E aí sempre busquei o esporte de levantamento de peso olímpico, mas não existia no Rio. Estava extinto esse esporte aqui. E eu só fui ter contato novamente com essa modalidade específica em 2003. Mas minha paixão com o esporte começou lá em 88, olhando os Jogos Olímpicos de Seul.
E a partir daí começou a minha carreira no atletismo. Depois eu fui encontrar o levantamento de peso. Já utilizava aí, enquanto atleta, eu fazia martelo. Eu não sei se vocês conhecem essa modalidade. Martelo? É lançamento do martelo. Ah, Existe o arremesso de peso, aquela bola, que o Darlan Romani é o campeão aí. E o martelo é a bola com um cabo e uma empunhadura para você girar e lançar. Você só vê isso na Olimpíada. Só vê isso na Olimpíada. É loucura. É coisa de louco, assim. E eu fui lá, fiz, né, esse esporte, fui vice-campeão. Daí tem cara de ser alta periculosidade. Parece que lá vai arrebentar e vai na cabeça Nossa. de alguém. Assim. Por isso que é dentro de uma gaiola. Dentro de uma gaiola ali, fechado. O disco Já também ali. algum acidente que deu alguma Já, de bater na cabeça de alguém. O ferro pegou na barriga de uma menina. Não morreu. Mas tem alguns acidentes, sim. Por isso que tem horário específico para treinar. Uma curiosidade ali. O Aveiro conheceu o arremesso de peso na escola. Que escola no Brasil que treina arremesso de peso? Porque lá onde eu estudava, lá no Monsenhor Queiroz, que o pessoal chamava de Monterror, lá no Monterror, o único esporte que a gurizada conseguia jogar era o futsal. Uma vez a professora, chegou uma professora nova, recém-formada lá, recém passou no concurso. Hoje nós vamos fazer um outro esporte. Botou uma bola de basquete lá, o pessoal dando carrinho no basquete, lá deu tudo errado. Não deu certo, desistiu, foi futsal o resto da vida. Ali. Não, mas existem várias escolas, porque na verdade o arremesso de peso está dentro do atletismo. E tem competições escolares em nível municipal, estadual e nacional. É uma grande competição. E na época eu treinei com pedra. Meu professor botou para treinar com pedra, depois encheu uma bola de leite, aquela leitão quentinha, né? O dente de leite, encheu de areia, comecei a arremessar e assim comecei a competir, mas é bem tranquilo. Existem várias escolas que trabalham isso. E aí, de atleta, eu passei a ser treinador muito cedo. Eu fui vice-campeão sul-americano universitário, fui 5 vezes campeão estadual no Rio, recordista, vice-campeão brasileiro juvenil. Só que, aonde foi o meu divisor de águas? Em 98 eu fui vice-campeão brasileiro, sub-19, já estava na faculdade, prestei muito cedo, entrei para a faculdade, de 17 para 18. Fez educação física? Educação física. E aí cheguei no campeonato sul-americano como atleta, isso foi em 98. Um argentino, que era metade do meu peso, lançou 15 metros a mais que eu. É engraçado isso mesmo, né? O pessoal do levantamento de peso, ou os caras são muito fortes, ou eles são muito pequenininhos. No levantamento de peso é questão de divisão por peso corporal. Aí são categorias diferentes. Tá? Agora, no arremesso, no lançamento do martelo, quanto o cara mais forte, melhor. Só que o cara era muito técnico. E na minha cabeça, ainda naquele ano, eu tinha uma prospecção de Olimpíada. Não, eu quero ir para a Olimpíada, eu quero ser atleta olímpico. E ali eu vi que eu não seria. Eu falei, não vou chegar nesse nível. Aqui, em nível sul-americano, foi realidade. Minha autoavaliação sempre foi muito aguçada. Não vou chegar ali. Não é ser depreciativo, é realidade mesmo. Não vou chegar. Se conhecer, né? Aí virou minha chave. Eu falei, eu não vou, mas eu vou fazer atletas irem. E aí virou minha chave para treinador. Eu já era treinador na época de iniciação das crianças, e aí minha carreira enquanto treinador começou nesse ano, em 98. Quantos anos você tinha nessa época? Tinha 18 para 19. Caramba, foi cedo. Não, cedo. Assim? Por isso que eu tenho 24 anos como treinador. Que noção alta. Sim. Pô. E aí meu primeiro campeão sul-americano foi em 2002. 4 anos depois dessa decisão, eu fiz um campeão sul-americano. E assim foi. Aí, no levantamento de peso, a minha primeira campeã mundial foi em 2015. E quando se trata de atletismo, assim, eu não sei se atletismo é o termo correto, mas esses atletas, qual é os maiores prêmios, tanto coletivo quanto individuais, que eles podem ganhar? Vou tentar dar um exemplo. Eu gosto de futebol, né? Então, no futebol, o maior prêmio coletivo que eu acho que dá para ganhar é você ganhar a Copa do Mundo. Todo mundo quer. Todo mundo quer falar, fui campeão da Copa do Mundo ali, porque você vai lá no Palácio, enfim, dá uma festa no Brasil todo. Acho que talvez o análogo seria a Olimpíada. E tem também os baitas prêmios individuais, que é ganhar uma chuteira de ouro, uma bola de ouro, que é ser reconhecido mundialmente como o melhor do mundo ali naquilo. Para os atletas, sem ser a modalidade de futebol, qual é, assim, quais são, né, esses prêmios? Então, assim, saiu um número agora sobre o Alisson. Ele não ganhou só uma prova, ele ganhou a Diamond League, a Liga do Diamante. São várias provas e você briga com todo mundo. São todas as provas brigando. Então, ele ganhou uma sequência de 3 provas, somou 800 mil reais em prêmios. Caramba. Ali só nessas 3 competições que ele fez. Então, tem ali os meetings que você ganha para estar lá. Se você for campeão, tem a premiação em dólar, tudo isso. Existem esses prêmios para várias modalidades, principalmente no atletismo.
Legal. O atletismo no Brasil, assim, eu acho que ele tem um histórico, né? A gente sempre teve alguns atletas de cada especialidade que se destacam em certos momentos. Teve várias medalhas e tal. Mas a gente não tem uma tradição, assim, né? Talvez nem no levantamento de peso, como também no atletismo, a gente tem, então, como o Fidel falou, todo mundo só joga futebol, né? Sim. E aí, às vezes, na escola, no ensino médio, né? Quando a gente está ainda no ensino básico, a gente não tem um contato com o atletismo, assim. Isso, você acha que vem mudando, assim? Tem uma melhoria ou a gente não anda muito, assim, só vê depois? Falta muito, tá? É questão de oportunizar. Oportunizar. Vou dar um exemplo. Lá nesse parque esportivo que eu coordeno, eu trabalho lá no Cefam, mas também trabalho coordenando um parque esportivo lá em Niterói, dentro de uma comunidade, o Caramujo. É Parque Esportivo e Social do Caramujo. É um projeto social. Projeto social de participação. Foi feito dentro desse bairro. É o bairro com nível de periculosidade muito grande, muito conhecido, né, pela violência. E é o menor IDH de Niterói. Então, assim, tem lixão lá ainda. Tá desativado, mas continua funcionando. Para ter ideia, pessoas lá degladiando com o urubu para pegar uma comida. E aí entrou lá esse parque. Tem 2 anos que eu estou lá coordenando, tem 2 anos que a prefeitura inaugurou. Nós temos lá várias modalidades olímpicas. Skate, atletismo, levantamento de peso, wrestling, que é a antiga luta olímpica. E, pasmem, tiro com arco. Conseguimos oferecer tiro com arco dentro dessa comunidade. Então, saiu ali a imagem do armamento para um equipamento que custa razoavelmente, não é barato, para aquela criança oportunizar, poder ter acesso a uma prova dita de elite. Não é em qualquer lugar que você tem. Então, eu fiz contato com a federação, fiz contato com a confederação, houve uma doação desse material, conseguimos pagar o professor, e lá tem mais de 1 ano que estamos oferecendo essa modalidade. Já temos 4 atletas competindo em nível nacional. Uma menina lá que está lá, a Júlia, por exemplo, ela é pequenininha, usa óculos, é toda mirradinha e não queria fazer atividade nenhuma. Pela sua baixa estatura, por ter vergonha. Tímida, às vezes. Quando ela bateu o olho no tiro com arco, tem 13 anos essa menina, e ela começou a fazer atividade, o treinador aí foi competir, ficou entre as 5, né, não pegou medalha, mas o treinador da seleção principal já olhou para ela como talento. Caraca. Não, essa menina é um italiano, o treinador da seleção hoje lá, a sede é lá em Maricá, da confederação. Então, essa menina teve acesso a uma modalidade que ela nunca teria. Um arco custa de 5 a 15 mil reais, um arco. Eu sempre quis fazer tiro com arco, né, desde criança também. Eu comprei um para mim usado, semi-oficial, 5 mil reais, para o meu uso particular. Uma flecha custa $60. Então, quando que uma criança dessa vai ter acesso? Se quase não tem acesso à alimentação normal. Então, hoje, pegando o gancho do que você falou, falta oportunizar. Quantos Bolts nós temos por aí? Muitos. Quantas Zimbaevas, quantos Alisson? Temos muitos aí. São mais de 210 milhões. Tem que ter. Do sul ao norte, nós temos talento. O Brasil não poderia perder a Olimpíada para país nenhum, porque temos talento para qualquer modalidade. Falta oportunizar. Uma bola de futebol, qualquer favela se consegue, né? Agora um arco e flecha, precisa alguém se mexer, como o Aveiro, a equipe dele lá se mexe, para oportunizar. Fazer, né? Exato. Dar acesso. Às vezes o cara nasce, cresce, morre e não sabe que é talento em X coisa. Não sabe, porque ele nunca vai ver aquilo. Então, essa menina lá que estava lá sem fazer nada, imagina se não tivesse ofertado isso para ela. Quantos talentos podemos ter também no pentatlo naval, né? Não é? O que é o pentatlo naval? Agora é um bom momento para responder. O que é? Vamos lá. E o militar também, né? Vou tentar explicar pelo que eu já vi lá na Marinha. É uma prova especificamente militar que simula algumas situações dentro do militarismo. O pentatlo naval, por exemplo, tem prova de natação, tem prova de salvamento. O boneco lá naquela piscina que tu tem funda pra caramba. Larga lá um boneco de X quilos. Tanto o masculino como o feminino tem que mergulhar, salvar esse boneco e tudo cronometrado. Tem remo, tem atirar um equipamento lá, uma granada, dentro de um círculo
e se ele não conseguir atingir aquele círculo lá, ele tem que fazer uma penalidade de 1 quilômetro, por exemplo. Aí tem uma pista específica que simula tudo que tem dentro do navio. Jogar granada, porta, aquela corda daqueles navios antigos, subir, entra numa chaminé, sai. Então, assim, é uma prova altamente difícil e com um nível físico absurdo. Então, envolve atirar e correr ao mesmo tempo, uma quilometragem, chegar lá no stand de tiro, deitar e, ao mesmo tempo, ter precisão. Então, tudo que é utilizado dentro do meio militar é utilizado nessas provas. E ocorre em 3 dias. É altamente cansativo. Mas e quem absurdo. é que compete com isso? Tipo, o pessoal, são os fuzileiros? Os próprios militares. Pessoal Os da próprios Armada? militares. Aí sim, nessa prova específica, são utilizados muitos atletas de carreira. Porque pô, o cara tem que ter experiência em atirar, experiência de jogar granada. É pra Então, qualquer um. qual né? a dificuldade no pentatlo naval? Às vezes você não acha no feminino. E aí sim abre-se concurso para o pentatlo naval para atletas. E aí como é que é o edital? Um pouquinho diferente das outras modalidades. Tem a parte de avaliação, aí eles tem que saber nadar. Então, se você tiver já treinamento em natação, já facilita bastante. Nossa, se não souber também, já pensou, joga o boneco lá e o cara pula e tem que pular alguém pra pular pra salvar ele. Não, aí não dá. Foda. Então, no pentatlo naval especificamente, é a única, acho que na Marinha, que tem a parte de avaliação curricular e parte física. Então, tem que mostrar, qualquer um pode se inscrever, mas chega lá tem a parte física para o treinador lá específico avaliá-lo. E o pentatlo militar não foge muito disso, a pista é um pouquinho diferente. Tá? Tem o poço, tem lá o que tem que correr, tem tiro, tem corrida, tem um countering, que é a corrida lá na parte de grama, tudo isso. É um pouco similar, mas com diferença na pista. Tu simula, digamos, no pentatlo militar, tu simula mais a parte de infantaria, mais a parte do exército, né? Então o cara vai passar nas cordas ali, o comando Crown, fazer... Exatamente. Não lembro se acho que tem falsa baiana também Não, falsa baiana não. No militar não tem um remo, diferente do... Acho que tem rapel, se não me engano. Tu sobe uma altura imensa, tu tem que saltar lá de cima, né? Haja joelho. Na areia. Na areia. Sério? É bem interessante. E, claro, é para simular, digamos assim, aquele que iria para um combate, né, de infantaria, o que ele precisaria fazer, né? E acho que essa é a diferença, né? Num tu simula o que acontece, digamos, na marinha, no navio, no outro tu simula o que acontece no combate em terra. É bem interessante. E tem um outro esporte também que é próprio das Forças Armadas, não sei se o Tenente Aveiro já treinou alguém, que é o bola militar, né? Não. Não treinou bola militar? Não jogam bola militar na Marinha. Eu nem sei o que é que isso. O Rabelo nunca jogou bola militar. Nunca joguei bola militar. Cara, o né? bola militar é um esporte que mistura, digamos, o rugby com o futebol brasileiro, assim. É um esporte que tem goleiro, só que tu pega a bola com a mão, tu te dá porrada, sabe? É uma coisa bem raiz mesmo, assim, né? Como se diz hoje, né? Então era bom, filhão. Claro. Melhor do Brasil. De merchan é bom. Aquele cara, o cara chega num podcast, o cara é um leão, né? O cara vai ver no meio da tropa, é um mero coelhinho, né? O verdadeiro, como a gente fala no militarismo, né? O verdadeiro embusteiro, né? Embusteiro. Isso aí a gente utiliza na Marinha também. Embusteiro. Mas explicado mais ou menos o que é o pentatlo naval. Deu pra entender. Vai ser bom, porque não tá no final do podcast. Aí quem pular pra ver, não vai encontrar. Tem que ver tudo. Pra ver de novo. Viro, você comentou também aí dos projetos sociais, né? E eu particularmente acho muito legal, porque eu acredito muito que o meio em que você está inserido define muito. Sim. Acho que não define, mas influencia Faz diferença. na vida que você vai levar. Pô, se você estiver perto de... Se você conviver com 5 atletas, a chance é muito grande de você virar o sexto. Você ter a cabeça que os caras têm, Sim. porque... todo mundo influencia, né? Eu convivo muito com o Will, convivo muito com o professor Fidel e, sem dúvida, eles contribuem para o meu desenvolvimento. Da mesma forma, eu com eles. E se eu conviver com pessoas que estão muito distantes do meu sonho, eventualmente eu vou me distanciar muito do meu sonho. Em geral, todo mundo enxerga uma comunidade como um lugar com menos oportunidades do que um grande centro, por exemplo, até porque tem muitas empresas no grande centro, enfim, tem muito mais infraestrutura. Você comentou aí que tem lixão lá na comunidade do Caramujo ainda. Como que você vê o impacto do projeto social que você tem feito lá no desenvolvimento dessas crianças, assim, nas expectativas delas para o futuro e tudo mais? Antes de falar lá do projeto do Caramujo, eu não sei se vocês têm conhecimento disso, nas Forças Armadas tem um projeto muito legal e que tem inserção em várias comunidades, que é o chamado Profesp, Programa Forças no Esporte.
Ele está nas 3 forças, foi criado em 2003 esse projeto, é um programa, na verdade. Hoje são 30 mil crianças. Qual o intuito desse projeto? É pegar crianças em vulnerabilidade social, a maioria das OMs, né, das organizações militares, tem alguma comunidade ali próximo. Salvo exceção ali na Urca, mas tipo, na Brasil ali são várias comunidades. Do Caju até Santa Cruz, a Avenida Brasil é cercada dos 2 lados por comunidade. Então é pegar essas crianças em vulnerabilidade social, levar para dentro do quartel, dar alimentação, dar um mínimo ali. Tem a parte da recreação, tem a parte da Ordem Unida, eles aprendem a marchar, aprendem o hino nacional, tem reforço escolar e indicação para jovem aprendiz. Então, isso acontece no Brasil todo. Então, é um projeto bem interessante, tem página, tem tudo. É o Profest, Programa Força no Esporte. Alguns atletas que eu treino hoje, inclusive medalhistas internacionais, eu descobri nesse projeto. Porque a Laura, por exemplo, né, que é vice-campeã mundial, hoje o maior título do Brasil no levantamento de peso, ela iniciou lá no Cefam nesse projeto, com 13 anos. Depois foi evoluindo. Hoje ela faz parte do PROLIM, Programa Olímpico da Marinha, é sargento, fora os patrocínios que ela tem. Então ela saiu do programa social para o programa de alto rendimento. É um grande exemplo que pode acontecer de sair do social e transformar em alto rendimento. Caraca. Então é bem interessante esse projeto desde 2003 nas Forças Armadas. E o projeto lá no Caramujo, assim como existe em outras comunidades também, você vê muito essa quebra de paradigma. Na verdade, ele vê ali o professor, a professora, já como exemplo. Né? É o professor que tem um carro, é o professor que fala diferente com ele, dá um carinho diferente. Nós temos vários exemplos de várias crianças lá que chegam lá com um nível de disciplina assim, muito baixo. Xingando mesmo, tratando mal o outro, batendo no outro. E quando ele começa a praticar a modalidade e vê que sem essa disciplina ali, mesmo estando dentro da comunidade, ele vai ter que ter disciplina para esperar o colega usar o skate dele, para depois ele usar também. Então, isso acaba dando aqui é o meu limite. Se eu ultrapassar daqui, eu não vou poder praticar essa modalidade que eu gosto tanto. Então, começa por ali. Então, muda a referência, que no caso a referência anterior à inserção do esporte era o camarada com cordão, com peça, né, que era visível, que é visível isso na comunidade, passa a ser referência ao professor que está ali dando todo o carinho, o respeito e mostrando que, se você tiver disciplina, eu vou te levar para uma competição, isso já está acontecendo. Né? É um projeto de participação, só que é inerente à nossa vontade, o talento ele brota. Então, assim, não tem como a gente não levar essas crianças para a competição, porque ele treina, está ali treinando, uma hora ele vai ter que duelar, ele vai ter que mostrar. E aí fazemos algumas competições internas e já tem atletas já competindo em nível nacional do wrestling, né, da luta olímpica, levantamento de peso e atletismo. Já temos 2 meninas que competiram o escolar nacional do ano passado. Então, é mudança de paradigma, mostrando que além da inserção social, existe a ascensão social. Essa ascensão ela não é só financeira. Essa ascensão é questão comportamental também. Muda todo o viés da história de uma pessoa. O esporte consegue fazer isso. Eu acho que o mais legal não é nem mudar só uma pessoa, né? Que você interrompe todo um ciclo, né? Dali para frente, os filhos dela vão ser influenciados, os netos delas vão ser influenciados. Então, impactar uma pessoa assim, impacta um monte de vida ao redor, assim. Corta. Hoje nós temos um garoto lá de 18 anos que pai está preso, tio morto e hoje ele é atleta. Então, assim, paramos um ciclo. E colocamos ele numa outra rota. Então, houve uma mudança ali, a gente conseguiu bloquear isso. Que era o caminho, né? Sim. Normal, hereditário acontecer. E hoje ele está competindo em nível nacional, já competiu e está brigando por vaga por competições internacionais. E, Aveiro, qual foi, você quer perguntar uma coisa? Eu ia perguntar uma coisa, mas pode falar. Pode falar? Nesses anos, mais de 20 anos aí, treinando as pessoas, treinando atletas, qual foi a maior transformação que você viu assim, acontecer, que você falava, cara, isso aqui nem eu imaginava? Em nível de performance mesmo. Em nível de performance. Eu posso te dar um exemplo. O professor Fidel uma vez comentou que ele tinha um aluno e ele falava, cara, eu acho que esse cara ele não vai conseguir passar. E o cara foi lá e passou. Tinha uma aluna também que pensava a mesma coisa. Então, às vezes até a gente
como treinador, a gente tá vendo basicamente uma foto da pessoa quando você conhece ela, Sim, né? sim. Você não conhece o passado dela, você não conhece a capacidade de desenvolvimento dela, você leva você um tempo para conhecer isso. É óbvio que depois de 5 anos treinando essa pessoa, você já começa a conhecer o ritmo, você conhece bem, na verdade, não começa não, você conhece bem o ritmo de desenvolvimento dela, você consegue enxergar, pô, vários voos que ela poderia voar, mas no início, principalmente, é muito difícil você ver, bater uma foto na pessoa, parar para conversar com ela por 1 minuto e saber até onde ela pode chegar. Então, qual que foi, assim, a maior transformação que você viu, assim, que inclusive deve ter até te assustado? Não, na verdade, o treinador, assim como o professor, preparador, ele de concurso, isso aí eu não vejo muita diferença, é um gerenciador de pessoas. Você gerencia a vida. De vez em quando eu tenho que monitorar. Essa atleta mesmo que eu falei que foi vice-campeã mundial, já está com 22 anos. Hoje o salário dela é mais de R$20 mil por mês, para uma menina de 22 anos. Eu descobri que eu vou ter que controlar as idas dela ao nutricionista. Porque a timeline dele era 45 dias, ela estava indo com 60. E aí, no finalzinho da preparação nutricional, ela estava ficando sempre com resfriado, a imunidade baixava, né? E eu não estava entendendo por quê. Aí era isso, ela estava burlando ali a ida para o nutricionista refazer a dieta dela, fazer todo o plano alimentar. E isso estava prejudicando o meu. Eu falei, não, então agora eu vou gerenciar a sua agenda para ir no nutricionista. Então, enquanto gerenciador de pessoas, eu já vi várias modificações assim e do quanto que temos um atleta lá que em 2007, no início do trabalho dele, ele não conseguia fazer. Existe um exercício chamado overhead squat, né? O agachamento de snatch. É pegar uma barra de 20 quilos, elevar acima da cabeça com o braço esticado, ela pura, sem peso nenhum, e agachar até embaixo. Estilo crossfit isso daí, né? É. Pelo que eu imaginei, foi bem parecido. Na verdade, o CrossFit utiliza muito o levantamento de peso na sua preparação e na competição. O CrossFit é isso, né? Uma mescla de várias modalidades. E esse garoto, aos 15 anos, ele não conseguia fazer esse movimento com 20 quilos. Ele tinha que com a barra de 20, que é a barra masculina. Ele tinha que fazer com a feminina de 15. Ele não tinha força, ele com 15 anos. Hoje, o melhor resultado desse garoto, 2007, né, 15 anos depois, 160 quilos. Caraca. Caramba. Pesando 85 quilos. Cara, o cara levou o dobro do peso dele. 2 vezes o peso dele. Então, assim, isso é uma baita transformação. E ele é um garoto que morava dentro da comunidade, ele com todo esse trabalho sendo atleta, ele conseguiu comprar a casa para os pais. Então, assim, é uma grande mudança e eu volto a falar, não é só incluir, você tem que promover a ascensão. E foi o que aconteceu na vida dele. Como já tive atletas altamente talentosos, que eu tirei também dentro da comunidade, entrou para as Forças Armadas, conseguiu entrar para as Forças Armadas, só que no meio do caminho ele desviou. Né? Aí soube que estava participando de assalto, tudo isso, foi mandado embora, foi desligado, foi preso logo depois, saiu, hoje tem 2 filhinhas, né, trabalha, saiu dessa vida, porém era muito mais talento do que esse, que levantou 160, muito mais talento, só que eu consegui tirar ele de dentro do problema, mas o problema não saiu da cabeça dele. Então é algo que tu não pode controlar. Tu controla ali a parte física, tu consegue mexer em alguma coisa psicológica ali, mas entrar dentro da cabeça das pessoas é muito... De mostrar assim, cara, tu pode, só precisa mudar isso aqui. A pessoa tem que acreditar também, né, no fim das contas, né? Querer também muito e tal. A última pergunta, antes de você perguntar, porque talvez você mude de assunto, eu queria manter esse, só para fazer mais uma pergunta. Você comentou de uma menina que ela treinou contigo ali, depois ela foi até para a Marinha, eu acho, né? É frequente esses... Não, ela começou no programa social da Marinha e foi pro Prolim depois. Isso. É frequente isso acontecer? Tipo, a Marinha captar esse capital humano aí através desses projetos sociais? Esse fenômeno aconteceu no levantamento de peso. Porque o levantamento de peso nas Forças Armadas começou lá no Cefam, em 2009. Eu comecei esse processo. Porque, assim, eu saí do CEAW, né? Saí do Centro de Formação em 2009. Aí embarquei lá no Cefam. Falei, não vou ser mais profissional de educação física, vou cuidar aqui, vou ser militar. Tá? Tem que ter o serviço lá de 24 horas, vestir a camisa do combatente, né? Vestir a farda. Falei, não, acabou a minha vida de treinador. Chegando lá, me deparei com crianças marchando. Eu olhei, na primeira semana assim, falei, o que é isso aí? Isso aqui é o programa Força no Esporte, tá? São as crianças que vêm aqui.
Falei, que legal. Bom, passou. Depois eu passei pelo rancho, aí as crianças comendo. Falei, estão comendo? Pode comer aqui, criança? Não, pode. Militar, né, do rancho. Cara, e depois vi na sala de leitura as crianças tendo aula. Eu me apaixonei por esse projeto. Aí eu não consegui largar esse, né, meu lado de treinador, pedi autorização ao comando. Falei, posso, nos meus horários vagos, fora do expediente, treinar essas crianças? Eu sou treinador de levantamento de peso também. Aí me dá uma salinha. Aí eu peguei um canto lá, comecei com 2 barrinhas que eu já tinha em casa. E aí começou. Hoje temos lá o Centro Nacional de Levantamento de Peso, temos esse trabalho com essa menina que foi vice-campeã mundial. Lá, essas 226 medalhas internacionais, começou lá. Eu já tinha as medalhas internacionais no atletismo, pan-americano, sul-americano, finalista e mundial, mas essas 226 medalhas internacionais no levantamento de peso foi lá no Cefam. Através dessa iniciativa e autorização do comando, é claro, tu não faz isso sem o comando autorizar. Imagina, lá hoje tem CrossFit Kids, tem... É muito fácil tu ver uma criança levantando peso, mas em 2009... Nem adulto estava levantando peso direito nessa época. Exatamente. Aí, assim, na verdade, a comandante que tinha lá, a imediata, foi até o almirante, pediu autorização. Eu já esperava o não, eu já esperava. Então, ela autorizar, para mim, foi, assim, uma surpresa. E eu comecei esse projeto lá dessas crianças e ela fez parte desse processo. Ela entrou lá pelo Profesp, em 2013, com 13 anos. Só que foi evoluindo, ela foi ganhando medalhas internacionais, foi tomando corpo no seu currículo e entrou no ano passado para o Bralim. Caramba, legal. Pode falar agora. Cortei muito. Eu queria fazer uma pergunta que é uma pergunta muito básica e genérica, mas eu vou tentar detalhar ela. A pergunta é, como treinar um atleta? A gente imagina, né, que um atleta num nível alto, na performance máxima do desempenho dele naquela especialidade, ele talvez já não seja mais nem uma parte tão mais técnica, porque ele já sabe a técnica, ele está ali anos, muitas horas dedicadas, já sabe a técnica. Talvez você seja muito mais um gestor de tempo, pessoas e motivacional do que um técnico da parte técnica. Hoje, com atletas de alta performance, qual é esse nível? Assim, até pode trazer talvez em número. Assim, talvez hoje eu sou já 80% gestor e 20% técnico da parte técnica. Como é que é esse dia a dia de treiná-los, os atletas de alta performance? Então, isso tem que ficar muito bem estabelecido, né? Treinador, atleta, e trabalhamos com números. Filhão, para você chegar lá e ficar entre as 3 no Mundial, você vai ter que levantar tantos quilos. E você está levantando aqui. Então, tu vai ter que melhorar 15%. Esses 15% você não vai melhorar se você não melhorar isso aqui na tua vida, isso aqui no treinamento. Então, é muito olho nessa fase. Tanto eu já treinei 60 atletas. Hoje, diretamente treinando comigo, que eu nem tenho tempo, né? Eu estou muito mais... Imagina, coordenar pós-graduação, coordenar um centro esportivo, coordenar um projeto de alto rendimento. Não tenho tempo, né? Muito mal para namorar. E aí, o tempo que eu tenho com eles, eu vou estabelecer esse objetivo. Para cada treino é um objetivo diferente para ele alcançar, ele ou ela, né? Então, hoje eu treino 4 atletas diretamente comigo. Então, gerenciar, como é que faz para motivar? É olhar para a competição. Ele sabe que, para chegar, temos uma competição agora, os Jogos Sul-Americanos, vai ser no Paraguai. Logo depois tem o Mundial, que é em dezembro, que é a primeira competição já valendo pontos para 2024. Então, ele sabe que vai ter que chegar muito bem, ele ou ela, nessa competição. Para isso, começa aqui atrás, estabelecendo, você vai ter que fazer tanto de agachamento. Existe uma estatística que envolve esses números dentro do treinamento que dividimos entre técnica e força. E aí esse balanço é muito a mágica do treinador. Não adianta o Bolt, quanto que ele teve que agachar naquele determinado momento para ter força, para impulsionar a sua corrida, quantos saltos ele teve que fazer. Então é tudo muito detalhado e são números que eles precisam cumprir. Um atleta de alto rendimento hoje, de levantamento de peso, ele faz em torno de 20 a 25 mil repetições dentro das 52 semanas que tem um ano. Então é tudo muito calculado, é matemática pura. Fez isso, tu vai conseguir isso. Não fez, tu não vai conseguir. É muito difícil o atleta não cumprir e conseguir estabelecer aquela meta ali. E eu acho que dá uns 500 por dia quase. Dá conta que mais ou menos uns 300 não, por dia não. Dá
o máximo, uma sessão de treinamento bem grossa, assim, né, bem alta, dá 90 a 100 repetições. É coisa. Identificar esses erros, né? Eu acho que talvez assim, a gente tá falando, às vezes a gente pensa num erro, mas acho que uma vez um erro não é tão técnico, às vezes até porque, a questão de alimentação, questão de parte física, você vai ter que também ver esse lado que, você não está levantando esse peso, não é porque você está fazendo um movimento errado, é porque tem que trazer no detalhe, eu acho, né? Tipo, não, é porque talvez você está com uma 0,5% a mais de massa magra a menos ou gordura a mais no corpo, daí tem que trazer esse lado e isso vai impactar no cara que ele não comer mais pizza e vai mexer na cabeça dele. Então, eu acho que vai desencadeando aí um problema muito mais motivacional e psicológico, às vezes. E tentar identificar isso. E às vezes, o alto rendimento, você está numa linha tênue ali entre se lesionar e estar no alto rendimento. É um nível muito elevado. Tu leva o atleta a um estresse muscular absurdo para chegar naquele nível. Então, chegar no overtraining, por exemplo, é muito fácil. E aí tu tem que identificar. Às vezes o atleta que chega lá sorrindo, ele chega lá cara fechada, alguma coisa aconteceu. E aí você vai identificar se foi algo em torno da sua vida social ou se é algo fisiológico. E aí é o acompanhamento dos exames, leitura do nutricionista, leitura do médico esportivo que vai te dizer se ele está chegando no queda de cabelo, por exemplo, amenorreia, a menina que está um mês menstruando. Então, são sinais que você tem que ter essa sensibilidade para ler no atleta. Leitura, todo dia leitura, olhar no olho dele, olhar nas atitudes dele para ver o que está acontecendo. E quando extrapola esse ponto, vem a lesão e a lesão joga tudo, acho que 6 meses de preparo para baixo, né? Acho que é um balde de água fria. Eu sempre tive muito cuidado com isso. Eu tenho, eu falei com vocês, 24 anos como treinador e eu só tenho uma cirurgia. Só tenho uma atleta com cirurgia, que aconteceu um acidente na competição. O pé de trás dela escorregou na hora dela fazer o movimento e ela deu um rasgozinho no menisco, operou, 3 meses depois já estava treinando. Eu queria fazer uma pergunta, e aí aproveitando a expertise dos dois. Eu sou professor também, né? Então já ensinei pessoas, no caso eu sou engenheiro eletricista, com ênfase em eletrônica. Muito distante da área fitness. Mas quando a gente está no ponto de vista do professor, ou do gestor, enfim, a gente sempre vê aquela pessoa que a gente está guiando como nossa responsabilidade de criar o máximo possível de artifício para motivar ela e extrair o máximo potencial dela ali. Porém, quando eu sou aluno, e para um professor virar aluno, basta sentar na cadeira, no fim das contas. Né? Você senta na cadeira e tem alguém te ensinando, você virar aluno de novo. Quando eu sou aluno, eu também penso do meu ponto de vista de, como que eu faço para me motivar, para eu me continuar? Então, tem os dois pontos de vista. Tem o professor que sempre quer motivar o aluno, mas tem o aluno que sente a responsabilidade também de se motivar para ele conseguir alcançar o sonho dele. E vocês dois já foram professores, treinadores e alunos também, né? Então, todo mundo, na verdade, no fim das contas, está todo mundo aprendendo até hoje, vai continuar aprendendo o resto da vida. Como que vocês enxergam esses dois lados? No sentido do seguinte, o que um professor, um treinador, pode fazer de melhor para motivar aquele que ele está guiando e o que um atleta ou um aluno pode fazer de melhor para se manter motivado na jornada? Vamos lá, professor. Por favor, mestre. Mas ele foi profundo, né, a pergunta? Pergunta... Tanto que a gente está até enrolando aqui porque a gente está pensando na resposta. Não, mas é muito socratiano isso, né? É extrair o máximo. Eu vou muito dentro do... Aí no levantamento de peso, no esporte posso fazer isso, eu não sei dentro de uma sala de aula, que a matéria ali é bem engessada, né? Tem o conteúdo programático ali. Mas no esporte, você vai conseguir abstrair isso... Do ponto de vista do treinador agora, do treinador, sim. Quando você consegue olhar de forma individual. Aquele atleta, às vezes, é mais veloz que o outro. Então, o que você precisa fazer? Trabalhar a força. Às vezes, aquele atleta é mais forte, mas não é tão veloz. É ter um olhar mais individual, pessoal, e tentar tirar da sua qualidade para melhorar o que ele tem de deficiência. Então, um olhar da pessoa, do ser humano... num contexto real, porque o atleta, ele é um ser humano, ele nasceu, ele teve família, ele tem todo um histórico, e isso faz diferença lá na frente. Se ele teve uma família que sempre o incentivou, sempre teve aquela carga positiva, isso é muito bom. Essa menina que eu citei, que ela é vice-campeã mundial, olhar para a família, ela tem uma família perfeita,
pai e mãe são casados, sempre incentivaram, sempre teve uma base ali para ajudar. Como eu tenho atletas com lesões emocionais, já vem com essa lesão. E aí é muito mais difícil motivar. Tu vê na energia, né? Então tem muita essa questão da energia mesmo. O atleta já chega lá olhando para baixo. Para baixo. O atleta entrar numa competição já olhando para baixo, acabou. Já... Então, assim, você tem que ter esse olhar para cada indivíduo como ser humano, apesar dele estar ali como uma máquina, né? Parece que o atleta é uma máquina, mas não é. Então, no meu caso, motivar e continuar dando esse choque de energia para cada um, eu vou dentro de cada um, busco o que ele tem. Uma vez um precisa mais de um abraço do que o outro. Tem essa questão também. Às vezes um toque no ombro vai fazer diferença. Uma pergunta, pô, como é que tu dormiu? Se alimentou bem ontem? Isso faz uma diferença absurda. Ali, pô, o cara perguntou se eu dormi bem, está se preocupando comigo. Então, uma mensagem às vezes. Oi, como é que foi o treino? Como é que está sentindo? Está com dor? Então, vou muito mais nesse viés para cada um. E eu consigo fazer isso porque o meu número é muito limitado hoje. Sim, 4 pessoas, né? Hoje... A pergunta parece simples, é muito complexa, porque, tipo, ainda sendo 4 pessoas, uma pessoa é extremamente diferente de outra. Sim, tocar no ombro do Will pode deixar ele extremamente motivado e pro Fidel pode fazer diferença nenhuma, no fim das contas. Sim. Acho que o desafio meu aqui hoje é um pouco mais difícil que o do Aveiro, né? Porque o Aveiro, claro, o desafio dele é imenso, mas é um desafio com um número reduzido de pessoas. Eu preciso tentar comunicar num geral, né? Como eu preparo em grande escala, talvez não para desafios de ser o melhor do mundo, como o caso do Aveiro, mas para alcançarem algo grande, realmente, porque passar num concurso hoje é algo imenso, e eu preciso me colocar como disponível para poder dar para quem realmente quiser esse atendimento personalizado. Acho que a disponibilidade ajuda muito na motivação. Então, ver aquele cara que está passando por dificuldade, eu não tenho como eu ir atrás, muitas vezes, do aluno, mas eu sempre me coloco à disposição. E quando a gente fala de se manter motivado, a motivação ela está intimamente ligada à dopamina. Né? Você está falando agora do ponto de vista do aluno, né? Como você, como aluno, faz para se manter motivado. A motivação está ligada à dopamina. A dopamina ela é totalmente relacionada, muito mais do que relacionada ao resultado, a dopamina está ligada à motivação. Então, a gente tem que trabalhar com o aluno a ideia da recompensa, né? Mostrar que ele vai ser recompensado se ele seguir e incentivá-lo a olhar para si mesmo, fazer uma autoanálise e enxergar que tipo de recompensa que ele está buscando. O que ele está buscando? Prazer imediato? Então, aquele cara que está lá viciado em séries, viciado com hábitos totalmente disfuncionais, trabalhar com essa pessoa e mostrar o quanto que essa busca pelo prazer imediato não é suficiente e que uma recompensa mais dura vai ser muito mais gratificante, vai mudar muito mais a vida dele. E até, às vezes, sugerir alguns pequenos jejuns de dopamina, né? Fazer com que a pessoa pare um pouco de ter esse tipo de conduta imediatamente recompensadora. Né? Então, quem sabe tu diminui um pouquinho a dopamina, fica um tempo de programa para fazer uma mini quarentena, ficar um tempo sem, por exemplo, consumir bebidas alcoólicas, sem utilizar nenhuma outra substância, tipo cafeína, essas coisas assim. Dá uma segurada, melhor, né? Limpa por um tempo a dopamina, sim, baixa, faz uma reflexãozinha. Então, a gente trabalhar essa parte emocional é muito importante em termos do aluno, aquele que busca alta performance. A alta performance está ligada à mente, não adianta. O poder está na mente de cada um, a gente tem que trabalhar isso como professor. Caramba, professor Fidel, hein? Mas, eu entendi o seu ponto sobre os desafios diferentes, mas eu acho que tem dificuldades diferentes nos dois desafios. Claro. O seu desafio, de fato, você tentar motivar 600 pessoas, é muito difícil você ser tão individual quanto motivar 4 pessoas. Em contrapartida, no teu projeto, o cara ele tem que se manter motivado por 1 ano, 2. No projeto do Aveiro, o cara tem que se manter motivado por 10, 12, 15, 20, entendeu? Então, são desafios muito distintos. E o nível que o aluno dele precisa atingir, o nível do meu aluno para ser aprovado num concurso público, daqui a tem que ser o melhor do mundo, né? 2 horas por dia de estudo, mantendo a constância, o cara vai estar numa performance que, comparado aos demais, vai estar muito boa. Agora, no caso do Aveiro, os alunos dele precisam ter uma performance que, possivelmente, com 2 horas por dia e vivendo as outras 22 desregradas, os caras não vão chegar a lugar nenhum. E no seu ponto de vista, Aveiro, do ponto de vista do Aveiro aluno,
como se manter motivado? Eu fui, quer dizer, hoje eu sou aluno ainda no mestrado, mas buscando metas. Eu sempre trabalhei com metas, né? Então, cheguei lá naquele campeonato que eu falei para vocês aqui, sul-americano, não atingi a meta que eu queria. E aí eu estabeleci outro rumo. Migrei o timor para o outro lado e fui bem sucedido nessa mudança. Então, sempre o que me motivou são objetivos, é cheguei naquele Resultados ponto. ali, né? Resultado, muito na base do resultado. Isso eu levo para a vida pessoal também. Sabe o que é curioso? Assim, eu não tenho uma opinião extremamente formada, porque pessoas, para mim, são sempre um mistério. São muito incógnitas. Cada pessoa é muito diferente de outra Sim, e sim. se acumula um grande conhecimento sobre o William. Quando eu vou tentar aplicar com o Fidel, não serviu de nada do que eu aprendi com ele. Aí eu tenho que aprender sempre do zero de novo. Mas eu li um artigo recentemente. O artigo não é recente, ele era de 1970, acho que eu até te mandei, de um psicólogo americano chamado David McClellan. E aí ele estudou justamente uma teoria de motivação humana. E a conclusão dele é que os seres humanos eles são, em geral, motivados por 3 grandes grupos diferentes. O grupo do resultado, de fato, resultado gera motivação naquela galera. Outro tem o grupo do poder, que o cara ele é motivado pela capacidade dele exercer influência sobre outras pessoas, basicamente. E tem gente que é motivada pelo grupo. Ele é motivado por se sentir fazer parte de algo maior, entendeu? Todo mundo quer ter uma tribo, né? Todo mundo algo quer nesse sentido. pertencer. Isso. Pertencimento. O Freud falava, né, que tudo que um homem faz é por uma das 2 razões. Ou na busca do prazer sexual, ou na busca do prazer de ser grande, de se sentir importante, né? Na teoria do Freud fideliano, então, basicamente, você corta o sexo por 3 meses, abstinência ali, que é para você poder ter altos resultados. Exato. Pior que há estudos científicos nesse sentido da questão do dar uma segurada na dopamina que depois tu produz em alto nível e digamos assim, a tua régua ela levanta, né? Tu fica num momento onde tu consegue ir mais longe porque tu te privou de algumas coisas, tu fez um sacrifício maior. O jejum é muito isso, né? Eu pratico jejum. Então, assim, eu sinto bem isso. Tem que abrir mão. Tem que abrir mão e você acaba enxergando outros prazeres da vida. É bem interessante. Legal. Isso aí. Quer fazer mais alguma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta final aqui para Vero, que é o seguinte. Uma pergunta, de novo, bem capciosa, mas de maneira bem geral. Se você dar uma dica para um conselho, né? Aquela pessoa, aquela criança, aquela jovem que está ingressando querendo ser um atleta de alta performance, só que agora eu vou trazer a analogia para esse cara não é um atleta, esse cara está estudando para um concurso. E fazendo a mesma analogia, que conselho você daria para ele? Para um cara que tem um grande desafio a superar pela frente, né? Um cara que precisa se dedicar, né? No caso, precisa treinar ou precisa estudar para vencer uma prova que talvez é daqui 1 ano, talvez é daqui 12 meses não, talvez daqui 3 meses, 4, 5 meses, mas ele precisa abrir mão de muitas coisas para poder superar e vencer esse desafio. Então, na verdade, estamos falando aqui de ansiedade, né? Às vezes, quando eu lembro disso muito, de tempo, né? Quando a gente quando eu traço essa timeline, tá lá, é daqui a 6 meses, daqui a 1 ano a competição ou o concurso. Bate essa ansiedade. E você controlar isso é muito difícil. Aí acaba trazendo a questão da dopamina, coisas que você tem como prazer para dar uma aliviada nessa ansiedade. Aí o conselho que eu dou, eu cheguei a falar sobre isso aqui, é a questão da constância, não esperar esse resultado imediato. Você vai para o desafio, vai para a guerra, como se fosse mais uma guerra. Então, juntando todos esses fatores que eu falei, mais a paciência, que é fundamental também, ele vai conseguir atingir. Ele precisa olhar e ter essa tranquilidade que ele está no caminho certo. E é a questão da continuidade e da paciência. Isso é o conselho que eu tenho para dar e que eu falo para os atletas. Eles querem hoje o mundo está muito imediatista, né? Eu quero para ontem passar no concurso, eu quero para ontem essa medalha e a vida não é assim. Então hoje com 43 anos eu também já fui muito ansioso, também sempre quis tudo para ontem. As pessoas querem resposta de curto prazo para problemas de longo prazo, né? É um investimento, tanto de tempo como financeiro, é um investimento que você está fazendo na sua carreira ou na sua vida pessoal. Então é investir esse tempo que você tem para algo que você decidiu fazer. Legal. Fidel, quer deixar uma mensagem final também? Aproveitando abusado do Fidel, já que ele está aqui. Agradecer a presença, né, do Aveiro, que trouxe tanta experiência,
tanto conhecimento, tanta esperança também, né? De melhorar o nosso país, melhorar a cada pessoa que ele consegue dar um corte no passado, ciclo ali, né? que não era muito ruim, muito promissor, e trazer um pouco de esperança de um futuro melhor, é um pouquinho do Brasil que está melhorando mais para frente. Então, parabenizar o nosso convidado aqui, o Aveiro, e que ele possa seguir fazendo esse belo trabalho junto aos atletas da Marinha e também nos projetos sociais. Né? Acho que nós só temos a agradecer tanto pela presença dele quanto pelo que ele faz. Sem dúvida. Aveiro, muito obrigado aí por aceitar agradeço. o convite. Foi muito bom, assim. Eu, pelo menos, gostei pra caramba, né? Dos aprendizados, dos ensinamentos, das informações. Espero que você também tenha gostado aí. Esse daí foi mais um episódio do 01 Cast. Se você gostou, curte esse episódio, compartilhe ele com um amigo. Depois da ideia do Fidel de cortar o sexo por 3 meses, não compartilhe com seu cônjuge. Comenta aqui o que você gostaria de ter perguntado pro Aveiro, quem que você quer que a gente traga nesse podcast. Se você estiver vindo aí pelo YouTube, se inscreve no nosso canal. Posso dar uma dica final? Segue a gente nas redes sociais. Posso dar uma dica final? Pode falar. Tá, segue nas redes sociais também. Isso. Não corta o sexo, corta a pornografia, as outras Boa. coisas assim. Mas o sexo mantém, porque senão tu vai trazer mais problema do que resolver. Com certeza. Segue a gente nas redes sociais, que a gente está sempre avisando quais são os episódios da semana. Aveiro, quer deixar sua rede social aí pro pessoal te seguir? Aveiro.bra. Aí. Professor Fidel, quer falar sua rede social? @professor Fidel e, é claro, @concurseiro01_oficial. Oficial. Aí. Pessoal, foi muito obrigado aí. Até o próximo episódio do 01 Cast. Valeu! Valeu.